Boa noite, pessoal. Tudo bem? Espero que estejam todos bem. Acharam que ia ficar longe de mim, hein? Então, tô aqui para falar com vocês um pouco hoje sobre uma aula que agora nós vamos começar a falar de forma, um pouco mais específica sobre as principais doenças do Brasil. Então, estou iniciando esse vídeo falando sobre as principais doenças neurológicas no Brasil. E não teria como eu iniciar o vídeo sem falar sobre o acidente vascular cerebral ou acidente vascular encefálico. Existe uma diferença anatômica entre essas duas, definições, onde o acidente vascular encefálico pode acometer qualquer área do encéfalo, do tronco encefálico, que é formado pelo bulbo, ponte e mesencéfalo, ao cérebro, que é a formação do diencéfalo com o telencéfalo, e ainda a junção do cerebelo. Agora, quando nós já temos um exame específico, como uma tomografia, ou melhor ainda, uma ressonância nuclear magnética, que me especifica que esse acidente vascular, seja ele isquêmico ou hemorrágico, aconteceu em diencéfalo e em telencéfalo, que são os órgãos que compõem o cérebro, aí sim o correto é eu chamar de acidente vascular cerebral. Bom, é a primeira causa de incapacidade física no indivíduo adulto em todo mundo e a terceira causa de morte. Então, é uma doença que se torna muito importante nós, estudarmos. O acidente vascular, então, ele é um problema, nos vasos, principalmente em artérias que irrigam o nosso sistema nervoso central. Diante de uma isquemia, falta de sangue ou uma hemorragia, um extravasamento de sangue dentro da calota craniana, nós podemos então ter uma série de sequelas, desde as sequelas motoras, sequelas sensitivas, sequelas cognitivas, sequelas que podem envolver órgãos sensoriais como, visão, audição, envolver a fala, a deglutição. Então, uma lesão do lado direito provoca sequelas no hemicorpo esquerdo e assim vai, porque em uma área do bulbo as informações do lado direito do seu cérebro, decursam para o lado esquerdo do teu corpo. A mesma coisa acontece contralateral. Uma lesão no lado esquerdo vai comprometer o hemicorpo do lado direito. Bom, esses indivíduos vão precisar de um suporte de tratamento multidisciplinar, que envolve desde a nutrição, desde a fisioterapia, fonoaudiologia, um médico especialista, um psicólogo, entre outras áreas, para que a gente tenha uma boa evolução, então, desse nosso paciente, Acredito que medidas iniciais e logo pós o acidente podem ser decisivas, como o uso de um tromboembolítico, se caso esse AVE ele seja do tipo isquêmico por uma obstrução, ou até mesmo alguns tipos de procedimentos cirúrgicos, quando adotados rapidamente, podem eliminar ou pelo menos minimizar as sequelas. Então, o diagnóstico é decisivo. O AVE é uma doença que nós podemos, inclusive, trabalhar na prevenção, com uma boa alimentação, com a prática de atividade física, eliminando, então, maus hábitos como o etilismo, o tabagismo, entre outros fatores como cuidar de doenças crônicas como diabetes, hipercolesterolemia, que é o colesterol elevado, Então, uma boa prática de vida, com certeza, sem sombra de dúvidas, é um grande, objetivo para que a gente, na verdade, consiga, diminuir a incidência desta doença. Bom, dando continuidade, então, vou falar um pouco sobre a doença de Alzheimer, visto que o Brasil está envelhecendo e junto com ele nós vamos ter muitas doenças neurodegenerativas progressivas e que até a data atual não possuem cura, como é a doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer, ela é uma doença de fundo genético, então tem no teu histórico familiar, nem que seja de gerações passadas, mas grande parte da
população mundial, sobretudo a brasileira, ela carrega um histórico de um membro familiar portador desse tipo de doença, que é considerada a maior demência do mundo, tá? É uma doença que ela tem início cognitivo, com a perda de memória, confusão mental, o que dificulta então o diálogo, a compreensão dos fatos. Só que é uma doença evolutiva, então ela começa de forma cognitiva, comportamental e se estende inclusive para a parte motora. Esse indivíduo, ao final da vida, possivelmente estará acamado, precisando de uma alimentação enteral pela dificuldade de deglutição, ele não vai conseguir ter compreensão do que acontece, ele não vai conseguir verbalizar mais, então toda a parte de motricidade corporal é perdida também. Então, sem sombra de dúvidas, profissionais como vocês da nutrição e da fisioterapia serão decisivos, não só para minimizar os sinais e sintomas com o decorrer da doença, mas para dar uma melhor qualidade de vida, para dar, aí todo um apoio diante de um tratamento paliativo de uma doença que infelizmente ela é progressiva e fatal. Dando continuidade, eu vou para a doença de Parkinson, então, O Parkinson é uma doença também que tem uma carga genética, está muito atrelado ao envelhecimento do corpo, porque é um problema na produção de um neurotransmissor, que é a dopamina, que é produzida lá no mesencéfalo, lá no tronco encefálico, que pertence ao encéfalo de vocês. A diminuição desse neurotransmissor faz com que esse portador ele desenvolva uma série de sinais e sintomas. Dentre eles, os mais importantes compõem uma tríade, que é a somatória de tremor, bradicinesia, que é a lentidão de movimentos, ou movimentos até mal feitos, incompletos, somados ainda à rigidez, hipertonia do tipo elástica. Então o indivíduo fica com um padrão corporal muscular endurecido que dificulta muito o movimento. É uma doença progressiva também, então esse indivíduo também vai ter um final necessitando de tratamento paliativo. É um indivíduo que vai ter muita dificuldade da articulação aqui da boca, da deglutição, entre todas as articulações corporais. Então, os profissionais da nutrição e da fisioterapia vão atuar com esse indivíduo até os últimos dias de vida. É importante falar que, diferente do Alzheimer, a doença de Parkinson, ela pode ter inúmeras etiologias, dentre elas traumas encefálicos, intoxicações, então é uma doença multifatorial. E também é importante falar, então, que é um indivíduo que vai necessitar do tratamento de vocês e que a cognição, o comportamento, o intelecto, a inteligência, ela é mantida normal. Então, é um indivíduo que ele vai perceber, ele vai denotar as funções sendo perdidas, o que geralmente, aí intensifica quadros depressivos nesse portador. Bom, dentro das escleroses, eu trouxe a mais comum, que é a esclerose múltipla. Ela é uma doença autoimune, ela é mais comum em mulheres, mais comum em mulheres jovens, na faixa etária aí de uns 25 até uns 40 anos. É mais comum na raça caucasiana, a raça branca. No nosso país, ela está muito atrelada, principalmente a condições ambientais, porque é notório que a esclerose múltipla, ela se desenvolve em regiões mais frias, então no sul do país nós observamos mais casos quando comparado com o norte do Brasil. Em países nórdicos mais frios nós vamos encontrar muitos mais casos. É uma doença que ela faz, a destruição da bainha de mielina. A bainha de mielina, ela é um envoltório dos nossos neurônios, dando capacidade e velocidade da condução dos impulsos nervosos, fazendo com que todas as informações sensitivas, motoras, cognitivas e tudo que envolve o ser humano caminhe de forma adequada, para a interpretação no nosso encéfalo. Só que diante da destruição da bainha de mielina no sistema nervoso central, ou seja, na medula espinhal e no encéfalo, esse indivíduo ele começa a perder funções.
também é caracterizado por uma tríade chamada de tríade de Charcot, onde esse indivíduo ele vai ter então, né, uma série de sintomas, mas dentre eles a fala pastosa pela dificuldade de articulação da língua e da articulação temporomandibular, né? A rigidez também é uma característica e é um paciente que ele tem perda, né, da força muscular de forma muito incisiva, fazendo com que esse indivíduo, com o passar da doença, se torne cadeirante, acamado e assim vai. Fase terminal desse paciente também, um paciente acamado, em estado vegetativo. O raciocínio se mantém, né, íntegro, porém um pouco mais lento, e é um paciente que também vai necessitar de tratamento paliativo, visto que a doença é progressiva. Doenças como a esclerose múltipla, elas são submetidas a alguns tratamentos iniciais, como plasmaferese, imunoglobulina, que fazem uma varredura da corrente sanguínea e também, né, a aplicação de glicoproteínas para minimizar os danos, os sintomas desse indivíduo. Mas, entretanto, a doença ela é progressiva, ela vai evoluir, talvez não de forma tão rápida, mas ela vai evoluir. Aí eu coloquei doenças que eu acho importante vocês darem uma lida, como a enxaqueca, para a gente desmistificar que é só uma dor de cabeça. A enxaqueca é uma, né, cefaleia muito intensa, de origem individual de cada pessoa, então temos que fazer uma boa anamnese, uma boa investigação para tentar sanar o que acarreta essas crises de enxaqueca, porque ela acaba sendo uma doença incapacitante para o indivíduo portador, né? E aí eu entro nas doenças infantis, tem várias, mas vou começar falando da doença mais comum para o indivíduo, né, infantil ou adolescente, que é a paralisia cerebral. Diferente da paralisia infantil, que é a poliomielite, que pode levar a um problema, né, motor, mas tem prevenção através da vacinação, por ser desencadeada por um vírus. A paralisia cerebral não. A paralisia cerebral ela é acarretada por uma lesão no encéfalo, quando a gente fala que esse encéfalo ele ainda não amadureceu, ele não se mielinizou por completo. Então, a gente estipula mais ou menos, segundo os autores, até os 3 anos de idade. Então, uma lesão durante a gestação, no momento do parto ou pós-parto até uns 3 anos de idade, que leve a alguma agressão ao encéfalo, pode desencadear a paralisia cerebral. E aí sim, essa criança desenvolver problemas motores, problemas sensitivos, problemas cognitivos. Essa criança ainda pode vir com distúrbios de visão, distúrbios de audição e outras malformações corporais, como defeitos cardíacos, gastrointestinais. Então temos que investigar muito, porque possivelmente é uma criança que vai precisar de tratamento multidisciplinar durante todo o percurso de sua vida. Temos uma doença aí, né, que a gente tem visto aumentando bastante na população nas últimas décadas, que é uma doença cromossômica, então ela ocorre durante a formação embrionária, é a síndrome de Down. Por mais que ela tenha uma denotação genética, a gente vê muitas novas mutações, ou seja, crianças aparecendo em famílias que nunca tiveram um histórico de um portador dessa doença. Então a síndrome de Down ela ocorre no cromossomo 21, que ao invés de ter um par, ele faz um trio. Então é chamada de trissomia do cromossomo 21. Isso dá características físicas específicas para essa criança, como por exemplo, baixa estatura, obesidade, dedos curtos, prega única palmar, os olhos mais puxados, amendoados, a face um pouco achatada, a boca um pouco maior, dentes mal formados, a língua protusa para fora, às vezes sulcadas, orelhas pequenas, implantação mais baixa, pescoço pequeno. Tudo isso faz com que a gente olhe um portador de síndrome de Down e facilmente a gente diagnostique ele. Bom,
A característica física nem é o problema. O grande problema desse portador, na verdade, se torna a possibilidade de malformações. Malformações cardíacas, malformações gastrointestinais, que por muitas vezes necessitam de correção cirúrgica logo após o nascimento ou nos primeiros meses de vida para assegurar então ao indivíduo não só a sobrevivência, mas uma melhor qualidade de vida. É uma criança que nasce bem flácida, hipotônica, então nós vamos ter que trabalhar toda a desenvoltura dessa criança para que ela tenha o desenvolvimento motor normal, e vale a pena falar que quanto à deglutição e mastigação, também é deficitária, então, a dificuldade para alimentos mais sólidos e até mesmo no início para a própria amamentação, pela dificuldade de sucção, fazem com que vocês, profissionais, tenham que estar sempre, por perto desse portador. Bom, hidrocefalia e mielomeningocele. São duas doenças que vocês vão ver que podem vir até atreladas. A hidrocefalia é o aumento do líquor ou líquido cefalorraquidiano dentro, então, da calota craniana. Então, ele tem alguns locais de produção, de absorção também, mas a maior parte das hidrocefalias se dá por uma obstrução no trajeto desse líquor. Gente, o líquor, ou líquido cefalorraquidiano, ele protege o sistema nervoso, ele nutre o sistema nervoso, não é a água dentro da cabeça, é um líquido extremamente nutritivo e importante. Só que ele tem que estar numa quantidade fechada, porque é uma quantidade correta, porque imagina, um encéfalo, que é um compartimento que, ele vai se fechando em estruturas ósseas. Se a gente aumenta uma pressão hídrica lá dentro, isso vai comprimir todas as estruturas, todos os órgãos, encefálicos, podendo ocasionar inclusive o óbito. É uma doença que, assim que diagnosticada, pode ser corrigida por um procedimento cirúrgico, com a colocação de uma válvula, um shunte, e até o indivíduo não ficar com sequelas. Mas se sequelas existirem, então nós iremos trabalhar com esse tipo de portador. Mielomeningocele é uma malformação também, tá? Só que ela é da coluna vertebral, faz com que as meninges da coluna vertebral, não se fechem por completo. Coluna, meninges não se fechem, faz uma bolsa, em região. Pode acontecer da cervical até a região lombosacra, sendo na região lombosacra bem mais comum na população, Então essa criança, ela pode ter distúrbios de movimento, perdas de movimento de membros inferiores, ela pode perder a capacidade, de continência, de segurar o xixi, o cocô. Então é uma criança que precisa de cuidados e, como nessa região também passa líquor, enfim, um problema de hidrocefalia pode levar a mielomeningocele e vice-versa. Então, ambas as doenças têm que ser diagnosticadas precocemente e rapidamente corrigidas, se possível por procedimento cirúrgico. Se não houver necessidade de cirurgia, o tratamento então conservador, com fisioterapia, com nutrição, com psicologia, fonoaudiologia, geralmente dá excelentes resultados. E aí eu vou falar com vocês sobre o autismo, que talvez seja a doença que está mais em pauta ultimamente. O autismo, gente, é uma doença que afeta o indivíduo como um todo, é uma doença muito comportamental. Esse indivíduo, ele tem dificuldade de comunicação, de interação, ele tem manias, trejeitos, ele tem movimentos involuntários, e é uma doença que é de difícil, então, achar o efeito, aí causador, a etiologia. Porque muitos dos portadores não têm nenhuma alteração ou lesão ou malformação no encéfalo, não tem problemas, então, quanto à produção de aumento ou diminuição de neurotransmissores. Por isso que o diagnóstico, geralmente, dessa doença, ele é mais tardio, Ele acaba acontecendo quando se observa realmente, a interação dessa criança. Por muitas vezes é observado pela família ou durante a escola. Essa criança não interage normalmente. Um dos fatores decisivos até para a gente saber
né? A gravidade da doença é o vocabulário. Então, tem autistas que não são verbais, eles não conseguem ter a compreensão e não conseguem verbalizar, não falam. Então, esses autistas, geralmente, eles são autistas de um grau maior. Temos que analisar, essa doença ainda ela não é nova, mas ela ainda está em pauta, né, assim, atualmente, então tem que ter muitas pesquisas científicas para que a gente realmente saiba direcionar exatamente. É uma doença que vocês da nutrição vão falar bastante por causa da intolerância ou restrição ou a não aceitação de alguns tipos de alimento, e a fisioterapia tem recebido muitos autistas em clínica, não só para o desenvolvimento neuropsicomotor, né, bem como para que a gente trabalhe equilíbrio, coordenação, metria, trabalhe toda a parte, né, de velocidade de movimentos, mas sobretudo, gente, nós trabalhamos todas as profissões muito com a socialização desse portador. Eu espero ter trazido um pouco de conhecimento para vocês. Em sala a gente pode falar mais um pouco sobre o assunto. E não esqueçam de concluir a atividade que eu deixei para vocês, porque ela vale nota para a prova bimestral. Já estamos aí, né, com as provas agendadas, então será mais uma atividade valendo um ponto. Não deixem de fazer no dia de hoje. Amanhã eu encerro a aceitação, então, do envio dessa atividade. Então, ela é para esse momento. Corre lá e faz agora. Beijo e até mais.